Olá, alunos. Bom estar novamente em contato com vocês nessa aula remota do dia 2 de abril, em que estamos dando continuidade aos nossos temas relacionados à implantação de sistemas produtivos. Na aula passada, nós conversamos com relação ao sistema de implantação em linha, né, que é característica, é um sistema voltado para o produto. E hoje nós estamos iniciando aqui quando temos uma implantação por processo, um sistema de oficina, em que o foco é reunir as operações, as atividades, os equipamentos similares por áreas. Então, nesse formato de processo, produção de produtos ou serviços, não vai haver alta eficiência, muito pelo contrário, você vai ter uma baixa eficiência. Então, podemos já ir pensando em tudo que é produzido como uma peça única, artesanal, sob encomenda, em que os procedimentos, as etapas, não são repetitivos. Ou seja, você vai ter para cada encomenda, para cada demanda de cliente, de mercado, você vai ter um procedimento específico, individualizado, e isso vai exigir boa especialização dos operadores, das pessoas que estão diretamente relacionadas à manufatura. A troca de dispositivos, dos equipamentos, será constante, a mudança de rotina de trabalho durante uma jornada será constante, e a automação já se torna mais difícil devido a essa grande variedade. E essa seria, então, o cenário, o panorama geral da implantação voltada com ênfase ao processo, ou seja, um sistema de oficina. Aqui nós temos um pequeno exemplo, né, de layout. Aqui vamos imaginar aqui uma unidade produtiva, pode ser mecânica, em que você tem equipamentos que vão fazer processos mecânicos, mas poderia ser tranquilamente como a fabricação de roupas, até mesmo ateliê de roupas sob encomenda, ternos, vestidos para eventos e casamentos. Mas voltando a uma possibilidade de mecânica, você teria tornos uma seção, teria furadeiras em outra seção, máquinas de solda em outra seção, máquinas de estampagem em outra seção, e de um lado o estoque de matérias-primas com seu armazenamento, e de outro lado um local de inspeção final, estocagem, organização, expedição de produtos acabados ou serviços oferecidos também, né? Então essa seria as características de um layout organizado para produção de bens ou serviços voltados para o processo ou em oficina. Aqui nós temos um pequeno exercício didático para
refletirmos, analisarmos essa forma de organização de um sistema produtivo, em que teríamos, por exemplo, uma empresa metalmecânica com equipamentos de usinagem, de conformação, de alteração das dimensões do metal. E aí nós temos, por exemplo, uma área de armazém, né? São hipóteses, né? Uma área de armazém na seção 1, uma área de corte na seção 2, uma área de fresagem na seção 3, uma área de torneamento na seção 4, uma área de retificação na seção 5 e uma área de inspeção, embalagem, expedição na seção 6. Então, essa seria didaticamente a organização de uma planta baixa de um sistema produtivo somente para a nossa análise aqui. Pois bem, então vamos avançar. Aqui temos uma proposta para visualizarmos a questão que impera na decisão de organizar um sistema produtivo. É a movimentação dos materiais para que não se torne ineficiente e a otimização do fluxo das operações para que não haja, por exemplo, fluxos como um zigue-zague, em que você envia materiais para uma área, retorna esses materiais para a área anterior, ou seja, repetindo percursos dentro de uma planta, o que exige mão de obra ou equipamento, e uma única operação não tem um impacto significativo, mas ao longo de um mês de trabalho, de um ano de trabalho, aquela única operação repetida várias vezes se torna um prejuízo para a empresa. Aqui, essa tabela nos mostra, por exemplo, a quantidade de peças que a gente tem que transportar de uma seção para outra. Exemplo, entre a seção 1 e 2, nós temos que transportar 50 peças para um fluxo produtivo hipotético. Entre a seção 1 e a seção 3, temos que transportar 100 peças. Entre a seção 1 e a seção 6, 20 peças. E assim por diante, 30, 50, 10, 20 peças entre a seção 3 e 4, 100 peças entre a seção 3 e 6, para podermos fazer uma simulação de estimativa de custo da movimentação do processo global, neste caso aqui. Então, como que podemos fazer essa análise? Para fins de organizar o raciocínio, estabeleceu-se que entre seções adjacentes, ou seja, as que estão em contato direto, como, voltando aqui, como por exemplo a seção 1 e 2 são adjacentes, já a seção 1 e 6 não são adjacentes. Então a ideia é que entre seções que são adjacentes, estima-se que o custo, imaginando que seja uma empresa europeia, é de €1 por peça. Então, a cada peça movimentada entre seções adjacentes, o custo é de €1. E a cada movimentação de peças por unidade entre seções não adjacentes é de €2. Dessa forma, faz-se várias simulações, faz-se várias composições, imaginando-se que ainda não se implantou as seções, ou seja, está para se decidir o layout ainda, né? Como que vai ser organizado. Então, essa é a missão da engenharia de produção, projetar um sistema produtivo. Dessa forma, dessas várias
hipóteses formuladas, você vai tentar encontrar qual que é o menor custo, baseando-se somente em disposição do layout, organização das sessões. E aí, poderíamos aqui fazer várias possibilidades, com certeza, mas podemos deixar isso para uma reflexão individual. Cada um pode depois fazer diversas composições para verificar como ficaria esse custo, mas vamos fazer aqui uma proposta, uma possibilidade juntos, que seria, por exemplo, essa organização. Então aqui na figura 6, nós temos aqui uma possibilidade. Então veja, eu vou voltar naquela inicial, ó, essa daqui, em que as áreas inicialmente pensou-se em dispor elas nesse formato. E aí poderia-se realizar o cálculo do custo da movimentação de materiais sobre esse formato. Mas nós já estamos dando aqui, por exemplo, essa possibilidade. Na verdade, a seção 6 foi trazida para o início e rearranjadas as outras seções. Fazendo aqui, então, podemos ver que a movimentação de peças entre as seções, nessa configuração, a movimentação dessas peças aqui, ó, 50, 100, 20, a movimentação dessas peças não terá nenhuma delas, nenhuma dessas quantidades terá custo 2 euros, ou seja, porque nesse arranjo conseguiu-se fazer com que as movimentações sejam somente entre seções adjacentes. Então, todos os custos de movimentação conseguiu-se fazer com que ficassem na faixa de 1 euro. Nenhum dos casos de movimentação vai, neste arranjo, exigir 2 euros, porque todas as movimentações serão entre seções adjacentes. Vamos fazer um pequeno teste aqui? Vamos ver aqui, ó. A movimentação entre a seção 1 e 2. Entre a seção 1 e 2, de 50 peças. Será que está adjacente a seção 1 e 2? Olha aqui, ó. 1 e 2. Tem contato direto, adjacente, né? Essa primeira soma aqui. Vamos fazer mais uma análise aqui. A movimentação entre a seção 3 e 6, que são 100 unidades, ó. A seção 3 e a seção 6, que são 100 unidades. Vamos ver aqui no layout. A seção 3 e a seção 6, ó. São seções adjacentes, tem contato direto. Não precisa ultrapassar nenhuma outra que esteja intermediária. E o último teste, aqui, para a nossa análise, essas 50 peças entre as seções 4 e 5. As 50 peças entre as seções 4 e 5, ó, seção 4 e seção 5, também adjacentes. E aí, o custo da solução proposta ficaria o número de peças vezes o 1 euro, porque todos estão adjacentes. O número de peças vezes o 1 euro. Fazendo a operação de multiplicação e soma de todos esses valores, chegou-se então a 430 euros para esta tabela de peças a serem movimentadas no processo global desse produto que aqui ficou hipotético, didático para nós. Esse tipo de organização de informações, movimentação entre peças, setores adjacentes, ele aqui pareceu simples, mas quando se fala de um processo extenso,
seja ele de produtos ou seja de serviços, em que envolve muitas etapas, muitas operações, muitas pessoas, muitos componentes, se torna bastante interessante a organização em tabelas, a monetização das etapas e o cálculo do custo de cada simulação. Existem softwares também que auxiliam esse tipo de avaliação, né? E aí, só um pouquinho, deixa eu verificar aqui se o meu microfone está funcionando normalmente. Beleza, voltou. Então, esse tipo de avaliação de custo, baseado numa proposta, numa simulação, ele é muito pertinente para se decidir o arranjo, o layout de uma organização, uma implantação por processo. Porque depois de implantado, torna-se inviável, muito difícil alterar. Então, por que não fazer uma análise antes, com dados, com informações, mesmo que estimadas, para que após implantado não signifique um processo de pouca eficiência, de difícil operação ao longo das produções, do atendimento das demandas dos clientes. Ok, então essa seria uma análise didática geral para por exemplo, um sistema de atividades de empresa metalmecânica. E agora vamos fazer aqui uma reflexão juntos, para discutirmos posteriormente aqui no fórum. Será que essa lógica que apresentamos, que discutimos aqui hoje, ela se aplicaria, porque foi com ênfase na área de produtos, ela se aplicaria na área de serviços, como, por exemplo, sanduíches artesanais, em que um cliente escolhe qual é o combo que ele deseja, e aí há toda uma movimentação entre o pedido, a área que faz a montagem de um sanduíche, a área que embala, até que retorne para o cliente. Vamos pensar isso numa loja de alimentação, por exemplo. Será que poderíamos fazer essa análise de agrupar operações, agrupar dispositivos, equipamentos similares e pensar num layout ótimo, um layout adequado para que haja um bom fluxo do processo para, por exemplo, atender a serviço de alimentação? Então fica aí essa proposta para exercitarmos a nossa teoria estudada e lembrando que esse é o foco do engenheiro de produção, projetar sistemas produtivos antes de implantados, porque após implantados fica muito difícil alterar. Então a ideia é reduzir o custo ainda na fase de projeto. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até breve. Abraço.